Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha, na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Havendo atrito de qualquer natureza, tende a haver conflito e contradição. Mas é possível ver e compreender tão completamente essa questão da contradição que possamos viver só com os fatos e nada mais? A contradição encerra também outro problema mais profundo. Não há apenas consciente e inconsciente, mas também a separação entre o pensador e o pensamento. Se tudo isso não for compreendido, não teremos a possibilidade de esclarecer o problema do medo. Temos, como quase todos sabem, o consciente e o subconsciente ou inconsciente. Para a maioria de nós existe separação entre essas duas entidades e, portanto, contradição. Em geral, funcionamos no nível consciente, exercendo nossas ocupações, aprendendo uma certa técnica. Passamos a maior parte do tempo no nível do consciente. Tudo o que aprendemos, todos os embates e pressões da moderna civilização se verificam mais ou menos na superfície. E há o inconsciente, que é o resíduo de 2 milhões de anos. A herança racial, a hereditariedade, a influência social, as lendas, os mitos, as ideias, fórmulas e desejos, os motivos profundamente ocultos. Entre tudo isso e nosso viver diário, há uma separação. Ocasionalmente, o inconsciente se manifesta, causando graves danos e profundas perturbações. Ou ainda se projeta em sonhos e etc. Não vamos esmiuçar essa questão do consciente e do subconsciente. Só desejávamos assinalar a contradição aí existente. A seu respeito, temos de aprender, não dos livros, nem de Freud, nem dos mais modernos psicanalistas, nem de ninguém mais. Temos de aprender observando cada movimento do nosso próprio pensamento. E isso é muito mais significativo do que qualquer filosofia, qualquer ensino, qualquer psicologia, porque é direto. Estamos vivendo com o fato. Há também a contradição entre o pensador e o pensamento, ou seja, entre o observador e a coisa observada. Eis mais uma contradição que temos de compreender. Esse é um problema sobremodo complexo. A maioria das pessoas supõe que primeiro vem o pensador, o experimentador, o observador. Mas é exato isso? Não responda de acordo com as tradições sânscritas ou com o que disseram outras pessoas, Shankara, Buda ou outro qualquer. Isso é inteiramente sem valor, porque é a voz da autoridade. Quando se aceita a autoridade, termina o investigar, o compartilhar e o aprender. Estamos investigando isso juntos, o porquê dessa contradição entre o pensador e o pensamento. Enquanto ela existir, haverá necessariamente conflito e, portanto, uma luta infindável. Temos, pois, de aprender sobre o problema do pensar, e o pensar é um problema muito complexo. Não vou examiná-lo agora, talvez o façamos numa outra ocasião. Por ora, só queremos assinalar a contradição e que essa é a fonte de todo o esforço. E onde há esforço, de qualquer natureza, a mente se embota. Para aprender, deve a mente permanecer altamente sensível. E aprender implica que devemos olhar cada problema, não como um fato isolado, porém como um fato relacionado com os outros. Considere-se esse problema que a maioria das pessoas tem, o sexo. Por que se tornou o sexo um problema? Vamos examinar essa ideia, mas por favor, não concorde nem discorde do que se vai dizer. Nós vamos investigar o problema e explorá-lo. Por que é que uma dada coisa se torna um problema? E o que se entende por problema? A vida é um movimento contínuo de desafio e reação.
Se a reação é adequada, isso é, tão ampla, tão plena, tão potente e vital como o desafio, não há atrito. Se inadequada, essa insuficiência cria um problema, correto? Não estamos definindo o problema, estamos o explorando. Por problema, entendemos um problema humano. Qualquer que seja o desafio, se a mente não reage adequadamente, completamente, esse desafio cria um problema na vida do indivíduo. Se não reajo adequadamente ao problema da morte, ao problema da pobreza, aos problemas relativos a meu emprego, minha esposa, meus filhos, minha sociedade, a insuficiência de minha reação cria um problema. E esse problema vai gerar conflito, luta, aflição e confusão. Aí está uma questão que se apresenta à maioria das pessoas, a questão do sexo. Por que se tornou ela um problema? Como disse, todo problema está relacionado com os outros. O sexo se torna um problema quando não temos outro meio de libertar nossas energias, intelectual ou emocionalmente. Ou melhor, quando não há sensibilidade, não há emoção, sentimentalidade, recordações de passados incidentes e sensações. Isso é, o sexo se torna um problema quando o nosso ser não tem possibilidade de se expressar senão numa única direção. Intelectualmente, não existe essa possibilidade porque aceitamos e seguimos. As ideias nos são de extraordinária importância e não o ato, a atividade. Intelectualmente, as ideias se tornam sobremodo importantes e assim não temos absolutamente liberdade intelectual. Preste atenção, intelectualmente não somos criadores. Intelectualmente estamos sob o domínio da autoridade, somos escravos da sociedade, da respeitabilidade, estamos ajustados e, portanto, não há possibilidade de expressão mediante a atividade da mente. E tampouco há libertação por meio da beleza e da sensibilidade, da beleza de uma árvore, do pôr do sol, do pássaro, da luz, do som. Você nunca olhou para uma árvore e nunca olha para o céu estrelado. Você pode ir a um concerto, ouvir música, mas isso se tornará uma mera ocorrência, porque não está vivendo com a beleza, que é sensibilidade. Sensibilidade ao belo, ao feio, à sordidez, a tudo. Suas atividades diárias te causam um tédio. Trabalhar num escritório, receber insultos, a pobreza da mente e do coração, a total insensibilidade à vida. Em nada disso há possibilidade de expressão. É assim que acontece com você? Nos resta uma única válvula, o sexo. E porque só temos essa única possibilidade de expressão, ele se torna um problema. Consequentemente, para se compreender, aprender a respeito dessa questão, torna-se necessário investigar amplamente esse problema. O que é ser criador? Só podemos ser criadores quando não há medo. E para investigar a questão do medo, temos de compreender em seu todo a questão do tempo e do pensamento. Porque é o tempo que gera o medo e o pensamento que projeta o medo. A mente medrosa está no escuro, embotada. Com essa mente, não importa o que façamos. Se frequentamos todas as igrejas e templos do mundo, se promovemos reformas sociais, se nos exercitamos para nos tornar estupidamente virtuosos e respeitáveis, com essa mente não se descobrirá o que é a verdade. Só a mente livre, altamente sensível, inteligente, lúcida e inteiramente livre de conflito, só ela pode compreender a suprema realidade. Apreciamos sua presença nessa viagem de entendimento com Krishnamurti. Se você está faminto por mais conhecimento,
Confira os 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie sua mente a absorver mais sabedoria. Compartilhe suas reflexões nos comentários, pois queremos construir uma comunidade de aprendizado. Se ainda não fez, inscreva-se para não perder futuras explorações. Até a próxima!